Pessoal, Paz Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de terça-feira, hoje, dia 16 de dezembro de 2025, que o Senhor venha ministrar ao coração dos irmãos. Peço o like, desde já, vocês curtam aí esse vídeo, pela misericórdia de Deus, venha chegar a mais corações, alcançar mais pessoas. Quem quiser participar do clube de membros aqui do canal, eu tenho todo dia avisado, é só clicar no botãozinho de assinar, daí os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo, né, exclusivo de vídeos e lives aqui para os membros do canal, vão ter o seu nome destacado no chat, os benefícios que vem discriminado ali direitinho na página de assinatura. Vamos para a nossa conversa. Antes também peço que você se inscreva, caso seja inscrito, confira a sua inscrição, porque às vezes o YouTube desinscreve quem já é inscrito, né? Incrivelmente. Eu acho que é uma das formas de também semear nesse ministério, abençoar esse ministério através da inscrição, compartilhamento, curtida, comentário e também através das informações que aparecem nessa caixinha branca, se o Senhor tocar no seu coração. A nossa mensagem nessa noite, nosso texto vai estar em João, Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse assim, cego? Jesus respondeu dizendo: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, o texto aqui ele fala de uma cura, né? Mas eu acho que além de uma cura, um milagre que confronta a religião, confronta a religiosidade, o entendimento errado também dos discípulos, né? E Jesus aqui ele opera um milagre de tantos milagres, e há milagres que curam e há milagres que expõem, né? E esse milagre expôs toda a podridão que Israel vivia, e às vezes Deus opera na nossa vida e pode parecer doideira, loucura, mas incrível, né? Como que às vezes um milagre expõe, uma bênção expõe uma inimizade, uma falsidade, um ressentimento, alguma coisa ruim, né? A pessoa, ao invés de se alegrar com a sua bênção, ela se entristece. Isso acontece, né? Isso acontece mesmo. A palavra vai dizer que passando Jesus viu. Ou seja, o texto não diz que o cego clamou. A gente tem isso no episódio de Bartimeu, né? Mas aqui Jesus passando viu. Ou seja, o texto diz que Jesus o viu primeiro. Então, antes de você orar, antes de você clamar, antes de você chorar, o Senhor já te viu. Quando o texto fala passando Jesus viu, ou seja, o Senhor conhece, Ele sabe, Ele passa por todas as áreas da sua vida, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe o que tem sido aflição dentro do seu coração. Esse homem do texto, ele nasceu cego, nunca tinha visto a luz, nunca tinha visto o rosto de sua mãe, nunca tinha visto o templo, mas Jesus viu nele um testemunho muito poderoso, que ficaria ali marcado para aquele povo, né? Onde as pessoas talvez vissem somente problemas, Jesus viu o propósito. E com o Senhor é assim, muitas vezes nós somos tidos por problema, dentro da família, dentro do lar, né, no meio das pessoas, e nunca foi tido, né, como problema. Você passando por dificuldade, não, olha, porque o Alan está passando por essa situação, que problema. Mas para Jesus nós não somos problema, nós somos um propósito, nós temos um propósito na presença dele. Então aquele homem era um propósito. E é claro que os discípulos eles questionam ali na ignorância deles, ainda discípulos, ainda aprendendo, ainda, né, conhecendo as coisas acerca do reino, né, e eles perguntam: quem pecou? E é assim mesmo, irmãos, quem não entende, quem ainda está aprendendo sobre as coisas do reino, e a religião também, né, procura culpados, né? O Senhor trabalha com propósito, mas as pessoas trabalham com culpados, né? O que você fez de errado para acontecer isso na sua vida? Você deu brecha, você... Às vezes algumas constatações que Deus já nos mostrou, que Deus já falou, né? Eu já comentei aqui que uma das coisas que eu mais vi acontecer quando eu passei por um grande deserto na minha vida eram as pessoas fazendo algumas constatações, né? Onde foi que você pecou? Qual é o teu pecado? E até afirmando: teu pecado é tal, o que você fez de errado foi tal coisa. Mas coisas que o Senhor já tinha, numa ordem cronológica, resolvido lá atrás, no início do meu processo. Então os discípulos estavam preocupados com essa pergunta: quem pecou? Agora, irmãos, no caso aqui do cego, nem toda cegueira, sofrimento é castigo, sabe?
Nem toda dor, nem toda luta é pecado. Nem toda dor é consequência direta de um pecado. Não. Algumas dores são sim um convite, talvez. Eu acho que seria essa palavra, né? Para a manifestação da glória de Deus. Um convite para que as pessoas se tornem ali plateia do milagre do Senhor, da bênção de Deus. Jesus, ele não explica o passado. Quem pecou, ele não explica nada. Ele fala da glória de Deus, ele fala do futuro, o que ia acontecer. É isso que importa, o que vai acontecer na sua vida, o que o Senhor fará. As situações não pedem explicação, elas pedem manifestação. Você não deve explicação, você deve deixar Deus manifestar, Deus revelar a glória dele na sua vida, através da sua vida. Quem muito explica, sabe? Quem muito fala, pouco é ouvido. Então não fala, não fica se justificando. Deixa o Senhor manifestar a glória a Deus, a glória dele, a glória de Deus. Deixa ele manifestar, sabe? Jesus pega barro, passa nos olhos, um método estranho, talvez escandaliza, né? Escandalize realmente, né? Jesus cospe na terra, faz barro e passa nos olhos do cego, né? Então parece contraditório, porque ele quer curar, mas ele vai lá e suja os olhos do cego. Ele quer abrir, mas ele vai lá e tampa os olhos com a lama, né? Então, o que eu entendo disso é uma coisa que eu sempre falo quando eu estou ministrando o texto de Eliseu, né? Que Deus, ele usa métodos que não fazem nenhum sentido no meio do processo, sabe? Mas produzem milagres permanentes, mas não faz sentido, sabe? O barro aqui, ele é uma tipologia, porque o homem foi feito do barro. O barro, ele fala de humilhação, fala de reconhecer o estado de pecado, que nós não somos nada, que nós somos barro, fala de processo, fala de dependência. Então barro é isso, é isso que nos faz, que Deus vai usar esse reconhecimento, esse entendimento, essa humilhação de falar: olha, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Então antes de abrir os seus olhos, Deus, ele muitas vezes ele bagunça a nossa visão. Ele nos faz não entender, nos faz até questionar a metodologia dele. Mas você pode até não entender, mas nós devemos obedecer. Qual foi a ordem de Jesus? Vai e lava-te. Obediência sem garantias, porque a fé é isso, é a certeza do que não se vê. Se fosse a certeza do que se vê, não seria fé, né? Seriam sinais, que todo mundo pede. As pessoas não querem viver de fé, querem viver de sinais. Então Jesus, ele não cura na hora, ele dá uma ordem e o cego vai. Cego, sujo, ridicularizado, com a vida sofrida, né? Meu irmão, minha irmã, o milagre, ele não é para quem entende, o milagre é para quem obedece. Aquele homem foi cego e voltou vendo, mas só voltou vendo porque ele foi obediente. Se ele não obedecesse, não havia cura. Se você não obedecer, não há milagre. Então, não queira entender, queira obedecer. Esse milagre que Jesus fez incomoda, porque aquilo que Deus faz muitas vezes incomoda. Eu comecei dizendo isso, né? Os fariseus, eles não celebraram, eles investigaram, né? Tem gente que não fica feliz com o seu milagre, que não vai ficar feliz com a sua bênção. Me recordo quando eu passei, né, na prova da autoescola, e aí eu liguei para algumas pessoas, eu liguei para alguns amigos, né? E aí teve a reação de um amigo especial, que eu falei: misericórdia, sangue de Cristo tem poder. A pessoa se entristeceu com a minha alegria. Eu consegui perceber a insatisfação na voz da pessoa por eu ter passado ali na prova. Assim, uma coisa que eu não consigo entender. Eu acho que é motivo de alegria. Se você, ainda que você não conheça a pessoa, você vê, às vezes eu fico vendo vídeo, né? Eu me alegro quando vejo o vídeo de alguém recebendo uma bênção. Não sou melhor do que os outros, mas eu acho que é uma coisa normal. Os fariseus não, eles se entristeceram por ciúme, por inveja de Jesus, que Jesus curava, porque Jesus operava, porque Jesus tinha um amor da multidão do povo, né? Porque o milagre, ele desmontou ali os argumentos deles, né? Eles diziam que esse homem não vem de Deus, esse Jesus aí não vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus te cura, quando Deus opera, ele pode te colocar em conflito. E ele vai muitas vezes te colocar em conflito com quem antes te aceitava cego. Porque tem gente que te aceita cego.
que vai te aceitar cego quando você estiver passando dificuldade, estiver pedindo, estiver passando pelo pior momento, sendo humilhado, quebrado, quebrada. Tem gente que te aceita cego, mas que vai entrar em conflito com você quando te vê curado, quando vê o milagre de Deus sobre a tua vida, quando vê Deus mudando a sua sorte. Você está entendendo, né, o que eu estou dizendo? Então essa é a realidade, né? E aquele homem que era cego passou a ver mais do que os religiosos. Ele diz, ó, foi um homem chamado Jesus. Depois ele fala, ele é profeta. E por fim ele diz, eu creio, Senhor. Os fariseus estavam ali, ó, viam os sinais, questionavam, ouviam o testemunho e duvidavam. Permaneceram cegos. E o cego passou a ver. Então eu tenho para mim que a maior cegueira não é dos olhos, é do coração. Essa é a pior de todas as cegueiras. É o coração cego, é um coração endurecido, sabe? Aí o Senhor Jesus ele encerra dizendo que eu vim para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Que palavra forte. É isso. Tem gente que não está enxergando o agir de Deus por conta que o coração está tomado de coisas ruins, é cego do coração. E nós, quando obedecemos, quando louvamos ao Senhor, quando andamos em retidão, em sinceridade, quando cremos, nós que éramos cegos. Aquele louvor antigo, né? E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Minha voz é horrível para cantar. A gente passa a caminhar com Jesus. Éramos ovelhas perdidas, andávamos na escuridão do mundo, não conhecíamos a luz, mas fomos chamados à presença dele. E isso vale tudo. E isso, ó, acabou. É o suficiente. Então esse milagre ele revela algumas coisas. Jesus abre olhos físicos, sim. Agora Jesus expõe cegueiras espirituais. Tem gente que está no templo, mas não vê Deus. Não vê Deus. E tem gente que está no chão e passa a enxergar o céu. Que Deus tremendo, né? Hoje ainda ele passa, hoje ainda ele vê, hoje ainda ele toca, hoje ainda ele manda lavar, hoje ainda ele abre os olhos. A pergunta não é, você vê? A pergunta é, você reconhece que precisa enxergar? Essa é a pergunta. Você reconhece? Deus pode usar sua dor, meu irmão, minha irmã, para te exaltar. Nem todo método de Deus vai agradar as pessoas e você não vai entender, nem todo método. Agora o seu milagre, ele pode até te afastar de quem não suporta ver o teu bem, mas vai te levar para perto de pessoas que viverão o mesmo propósito. Obedeça, porque a tua obediência ela precede o milagre. Quem anda com Jesus começa vendo pouco, e é assim mesmo, mas termina vendo tudo, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Que o Senhor nos dê visão espiritual, que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, para que possamos viver a cada dia os milagres dele, na presença dele. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de terça. Pai, Senhor. Tchau, tchau.